Olá, estamos aqui com Leonardo Martins da Stonex para nós conversarmos um pouco sobre o mercado da soja. Leonardo, uma contextualização um pouquinho do mercado da última vez que você esteve aqui ainda o ano passado, né, conversando com a gente, já faz praticamente 3 meses que você esteve conversando com a gente. O que dá para a gente falar do mercado? Se vislumbrava um mercado mais baixista. Sim, Isso aconteceu de certa forma? sim. Bom, primeiramente, obrigado novamente, Luiz, pelo convite. Um prazer estar sempre aqui falando com vocês. E realmente, né, o último papo que a gente teve aqui em dezembro, o mercado veio, mesmo naquele momento, com toda a incerteza e em relação ao tamanho da safra brasileira, que veio realmente se consolidando uma safra menor do que o potencial inicial, mas mesmo assim a gente não viu isso trazendo reflexos positivos para o preço. Pelo contrário, né, os preços vieram caindo bastante e como a gente já esperava e comentamos naquele momento, em função do tamanho da safra, né? Então acho agora a gente já sabe, né, o tamanho da safra brasileira, safra argentina, então acho que o mercado dando claros sinais que ele bateu num fundo realmente, né, a comercialização extremamente travada e agora ele tentando se recuperar, né, das mínimas. O Chicago, a bolsa veio subindo forte aí nas últimas semanas, a gente está aí entre 90 e $1 quase acima dos níveis mínimos que ele fez no mês de fevereiro, né? E o mercado começou a dar sinais um pouco de recuperação, né? Então eu acho que agora o mercado ele subiu um pouquinho o patamar, porque agora ele vai olhar, né, o próximo evento mais curto é a entrada da safra argentina, que também é uma safra grande, né, uma boa recuperação da Argentina também, como já era esperado. Mas eu acho que principalmente agora o plantio americano que vai iniciar. A gente tem um evento muito importante agora no dia 28, que é o relatório de área oficial plantada. O mercado espera realmente uma confirmação de um aumento de área de soja, né, na casa aí de 1 milhão a 1,5 milhão de hectares. E também a gente tem no mesmo dia o relatório trimestral de estoques americanos. Então esse relatório ele vai refletir de dezembro para cá a situação dos estoques nos Estados Unidos. Então, o primeiro evento, efetivamente, agora, depois da nossa safra resolvida, digamos assim, mais ou menos em termos de volume, número da Stonex. Safra Brasil, Isso, 151,5. isso. Então, safra brasileira, safra argentina, 50 milhões de toneladas. então tá, são 200 milhões de toneladas aí, mais 10 do Paraguai, Sim. 211 milhões de toneladas aqui Na América do Sul. É um número relativamente legal Sim. para o mercado. Sim. Tá? Mas aí a gente, digamos assim, nessa questão desse relatório que a gente vai ter, que é o divisor de águas, efetivamente, para a gente ter uma tendência ou de alta ou de baixa. Perfeito. Ou seja, se aquele número que você falou de aumento de área de soja não se realiza, o mercado tem mais um fôlego para subir. Perfeito. Se ele se realiza, ou seja, se materializa no número, o mercado já se adequou. Agora, se ele vem com uma área um pouquinho maior, Sim. aí efetivamente o mercado começa a cair. Isso. Um dos fatores importantes, se viu bastante falar do mercado, com a redução das exportações americanas, esse estoque trimestral não pode influenciar efetivamente, digamos assim, no preço da soja, principalmente lá nos Estados Unidos? Sim. A nossa expectativa são de 2 números maiores do que a gente viu, né, nos outros relatórios. Então, assim, a gente espera realmente uma confirmação desse aumento de área, né, nos Estados Unidos. Então, isso é um fator realmente baixista. E como esse relatório ele reflete os estoques de final de dezembro até agora, e é exatamente o período que o Brasil volta para a jogada. Né? Então, nesse período, semanalmente, a gente viu as vendas dos Estados Unidos caindo muito forte, porque o Brasil teve uma safra antecipada, a gente colheu mais cedo esse ano, né? E a gente já voltou para a exportação muito rápido, tanto que hoje a nossa soja ela é em torno de $100 mais barata por tonelada que a soja americana. Então, esse relatório ele pode confirmar essa informação que a gente acompanha semanalmente, que sim, a exportação americana caiu e eles podem estar aí com estoque um pouco maior do que o mercado que hoje. impacta efetivamente em Chicago. Perfeitamente. E a única coisa para corrigir o Chicago seria um prêmio um pouco melhor aqui. Exatamente. E aí vamos para outro fator que é preponderante nesse momento. A Argentina, Milei já passou para a questão para abril, maio, o dólar soja. Perfeito. Então a Argentina vem com 50 milhões, precisando vender.
O que dá para falar da Argentina nesses dois fatores? Eu precisando vender e esse dólar soja, o que significaria para o mercado? O Milei ele vai ter que estimular o produtor a vender. Assim como o brasileiro não está vendendo, o americano já nesse preço também não está vendendo, o argentino está na mesma situação. A Argentina hoje está com 11% comercializada dessa safra que eles começam a colher agora. Eles têm ainda 20% da safra velha, que apesar de ter sido uma quebra gigantesca, ainda tem 20% aí de 35 milhões. Eles têm ainda um volume relativamente grande para ser comercializado. Então ele precisa estimular porque vai ser bom. Isso vai gerar mais dinheiro para a economia, ele precisa disso. Então a gente acredita realmente que ele vai implementar alguma política do câmbio novamente, para estimular esse produtor a vender. Só que a gente sabe, a Argentina ela exporta quase nada de soja in natura, mas ela tem uma exportação gigantesca de farelo e óleo. Dentro da normalidade, a Argentina é o maior exportador de farelo e óleo do mundo. Então, esse produto entrando para o mercado, ele pesa negativamente, obviamente. Então, assim, se o Chicago tem essa tendência de voltar a cair um pouco mais daqui para frente com essas notícias, no curto prazo, nesses próximos 60 dias, o fator da Argentina entrando no mercado, ele acaba sendo baixista talvez para os prêmios aqui, ou dando uma estabilizada nos prêmios, porque ela acaba sendo uma origem também. Essa semana, inclusive, a gente ouviu alguma coisa de cancelamento de navio nos Estados Unidos e esse compromisso indo para a Argentina. Então, assim, é raro a Argentina exportar soja, mas acontece também quando ela tem um preço muito competitivo. E também isso, digamos, como é um somatório, efetivamente, entre que o governo argentino precisa, Sim. digamos, incentivando um pouquinho mais e fazendo com que esse dinheiro entre mais rápido, do que entra a questão do próprio farelo de soja, do fluxo Sim. normal dos negócios deles, acaba impactando, digamos assim, negativamente, porque nós estamos sem reais mais barato. E eles vão ter que botar pelo menos uns 20 mais barato Exato. que nós. Então, mais pressiona os Estados Unidos, mais aqui, mais o câmbio. Com certeza. Você São tem fatores. efetivamente alguma coisa que tem que ficar muito atento, por causa de uma questão que pode, digamos, a gente está numa expectativa, de repente, de uma sequência dessa alta, Sim. porque o preço nesse março que a gente viveu, ele já subiu a mais de 5, 6, 7 reais Sim. por saco, então Sim. isso representa, digamos assim, um ganho para o produtor, Uma melhora, ou uma melhora e uma oportunidade também para o produtor fazer o seu negócio. Com certeza. E o nosso principal cliente, o que dá para falar com ele do nosso principal cliente? Então, a China, ela está comprando, existe a demanda efetivamente, tanto que o último relatório do USDA de oferta e demanda, ele aumentou a importação chinesa do último ano, que finalizou em agosto de 2023, e já aumentou a projeção desse ano, que termina agora em agosto de 2024. Então a demanda existe, só que a gente não vê o reflexo positivo disso, porque a gente teve, já comentamos disso nos outros bate-papos, uma sequência de grandes produções de todos os caras, Brasil, Argentina, Estados Unidos, de 2 anos de safras cheias. Então, o aumento de 2, 3 milhões de toneladas na demanda, ele não consegue absorver o que veio da produção. Mas a demanda existe. Um dos pontos de alta também do mercado nessa semana são os novos estímulos que o governo chinês tem injetado na economia para tentar acelerar o consumo lá na China, que vem debilitado desde a pandemia, eles não conseguiram se recuperar. E isso é um fator de estímulo e vai subir os preços da soja também. Só que a gente tem que lembrar que hoje a China já está com 75% do programa dela de importação feito. Ela já comprou 75%. Então falta 30%, 25% para ela comprar até o mês de agosto. Então ela não tem pressa. A entrada da safra brasileira até agosto, que é o Brasil que vai exportar, os Estados Unidos não tem mais soja para exportar nesse período, ela é mais do que suficiente para atender essa necessidade da China. São 25 milhões de toneladas, 30 milhões de toneladas até agosto. Tranquilamente ela vai comprar daqui. Ou vai ter no mercado disponível, do Brasil disponível, ou um pouquinho até da própria Argentina. Qual o fator assim que poderia efetivamente dar uma alinhada, digamos assim, naquele produtor ainda que tem esperança que o soja vá a um preço significativo de novo? O que teria que acontecer para isso acontecer? Luiz, a gente já está vendo isso, A partir do começo de maio, a gente entra no famoso mercado climático
da safra americana, que é o mês de maio até o mês de agosto, que é o mês da indefinição da safra americana, né? Então a gente parte do princípio do plantio de uma área maior, de condições muito boas, porque eles tiveram muita neve, a umidade do solo está bem recuperada, e a gente está numa transição novamente de El Niño perdendo força, transitando para uma laninha no segundo semestre. Em anos que isso acontece, também a gente tem condições positivas para o plantio americano. Só que a gente está falando de clima. Tudo pode acontecer. Então, assim, eu vejo a esperança de uma mudança desse cenário numa quebra significativa dos Estados Unidos, né? Porque aí a gente põe lenha na fogueira, porque aí sobe Chicago muito forte e sobe prêmio aqui também, porque a demanda vem toda para o Brasil, porque os Estados Unidos vai quebrar, a gente vai ter que exportar até janeiro do outro ano, quando a gente tem soja novamente entrando aqui. E falando um pouquinho do milho, o que pode falar rapidamente do milho, até para a gente, para aquele produtor também que cultiva milho, possa também ouvir alguma informaçãozinha com relação, a gente se concentrou um pouquinho na soja hoje, Sim. né? Luiz, o milho, a gente teve lá no final do ano um temor muito grande do mercado por causa da dúvida em relação à área, né? Tinha ali o desenvolvimento da soja atrasado, o que acabou mudando ao longo do tempo. As perspectivas, nesse momento, elas são muito boas. É uma safra menor que o ano passado, que o ano passado foi o recorde do recorde, 108 milhões de toneladas, né? O produtor esse ano plantou já num preço muito pior do que o ano passado, então ele vai aplicar menos tecnologia, ele reduziu um pouco a área. Então a gente já parte do princípio de uma safra de 90, 95 milhões se tudo der certo. Só que aí, de novo, a gente joga também um grande ponto de interrogação, que é o clima. Se quebrar, obviamente, o preço do milho vai subir, natural. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, assim como a gente alertava na soja, o produtor ele está inserido num contexto mundial. Lá fora a gente está abarrotado de milho. Estados Unidos, a maior safra, Argentina, a maior safra, China, a maior safra, Ucrânia, uma safra boa também. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Óbvio, se quebrar o preço vai subir, mas agora, por enquanto, a gente está olhando uma safra dentro da normalidade. Tem que também rezar, agora depende de São Pedro. Tá legal. Obrigado, Leonardo, e a gente volta em uma próxima oportunidade.